Olá, galerinha. Mais um vídeo de Enem para vocês, né? Como eu havia falado no último vídeo, acabou que o vídeo ficou um pouco extenso e eu dividi ele em algumas partes, né? Vou dar continuidade a partir do exercício 155, que foi o último exercício aí que eu... aliás, seria o primeiro exercício da sequência e espero que gostem. Então, a questão 155 é a seguinte: em um laboratório de cientistas, observa-se o crescimento de uma população de bactérias submetida à dieta magra, em fósforo com generosas proporções de arsênico. Descobriu-se que o número de bactérias dessa população após T horas de observação poderia ser modelado pela função exponencial n de t é igual a n0 e elevado a kt, em que n0 é o número de bactérias no instante do início da observação, de t igual a 0, e representa uma constante real maior que 1, e k é a constante real positiva. Sabe-se que após uma hora de observação, o número de bactérias foi triplicado. 5 horas após o início da observação, o número de bactérias em relação ao número inicial de cultura foi. Para resolver essa questão, pessoal, primeiramente a gente utiliza essa primeira observação aqui, que na primeira hora a quantidade foi triplicada. Então a gente pega a fórmula dada no enunciado e a gente faz uma igualdade, que quando triplicar o NT, 3NT, vai ser toda essa fórmula aqui multiplicada por 3, né? Ou seja, o N0, que é o número de bactérias, ela vai ser triplicada. Quando isso para T igual a 1, né? Quando todo o T está representando em horas. Então a gente vai ter a seguinte igualdade, né? Que 3NT vai ser igual a 3N0, que é igual a 3N0 elevado a k, né? Que seria um t multiplicado é o próprio 1. 1 vezes k é o próprio k. Dessa forma, nós conseguimos igualar. 3 é igual a e elevado a k. Então, se 3 é igual a e elevado a k, a gente pode utilizar essa propriedade aqui. Quando tem o x elevado a elevado a t, eu faço o produto das duas potências. E aí a gente vai tentar utilizar agora dessa informação para achar quando for 5 horas. Então nt vai ser igual a n0. O nk, que a gente descobriu que é igual a 3, vai ser nk, eu vou substituir por 3, elevado a t, que seria a mesma coisa que k vezes t, usando essa propriedade de potência. Então, substituindo t igual a 5, nós vamos ter que 3 elevado a 5 é 243 N0, que é a quantidade de bactérias iniciais. Chegando a resposta, que é igual a C. Questão 157. Uma pessoa fez um repositório inicial de R$200. Depósito inicial de R$200, com fundo de investimento que possui um rendimento constante sob juros compostos de 5% ao mês. Esse fundo possui 5 planos de carência, tempo mínimo necessário para de rendimento do fundo sem movimentação do cliente. Os planos são: plano A, 10 meses de carência, plano B, 15, plano C 20, plano D 28, plano E 40. O objetivo dessa pessoa é deixar essas aplicações rendendo até que o valor inicial aplicado duplique quando somado aos juros do fundo. Considerando que a aproximação de logaritmo na base 10, quando não existe logaritmo nenhum aqui na base, a gente considera como se fosse na base 10. Log de 2 na base 10 é igual a 0,3 e log de 10 log de 1,05 na base 10 é igual a 0,02. Para que essa pessoa atinja seu objetivo apenas no período de carência, mas com a menor carência possível. Então a gente tem que relembrar, por isso que eu quis trazer essa questão também, sobre a questão de juros compostos, né? Então a questão de juros compostos é exatamente essa. M, que é o montante, C é o capital, 1 mais I, que é a taxa de juros, elevado a N, que é o tempo. Onde que juros é em forma de decimal, ou seja, por exemplo, 60% é 0,6 e assim por diante. Então ele fala assim, que duplique, né, isso? Que duplique o valor inicial, ou seja, quando for 400, e ele quer o tempo mínimo possível de carência. Então, se a gente for pensar aqui, 400 é o meu montante que eu quero final, 200 é o meu capital, 0,05 é a minha carência ao mês. Se tivesse, por exemplo, ao ano, eu teria que converter para
mensal, tá? E aí nós vamos chegar à seguinte conclusão. 200 dividido por 400, eu passo esse 200 dividindo, é igual a 2. 1 mais 0,05 é igual a n log de... Quando a gente aplica log nessa questão, dos dois lados, eu vou ter log de 2. Quando a gente tem esse tipo de propriedade, a gente aplica uma seguinte propriedade logarítmica, né? Quando eu tenho a seguinte operação, 0,05, né, que é a somatória dos dois, elevado a n. Se eu aplico os dois lados igual a log, esse 2, esse n, ele cai multiplicando. É uma propriedade logarítmica, tá? Então esse n ele cai multiplicando, né? Uma regrinha que é de logaritmo, é uma propriedade. E aí nós vamos ter log de 2 é igual a n log de 1,05. Eu vou isolar o valor de n. Log de 2 eu sei que é 0,3 e log de 1,05 eu sei que é 0,02. Então n vai ser igual a 0,3 dividido por 0,02. Isso aqui, se eu multiplicar em cima e embaixo por 10, aliás por 100, eu vou ter que é 30 sobre 2. Isso me resulta em 15 meses. Então, o plano que vai me gerar, que vai duplicar o meu rendimento, vai ser o plano B, com o menor tempo de carência possível. Questão 159. Uma empresa investindo na segurança contrata uma firma para instalar mais uma câmera de segurança no teto de sua sala. Para iniciar o serviço, representante da empresa informa ao instalador que nessa sala já estão instaladas 2 câmeras e a terceira deverá ser alocada de maneira a ficar equidistante destas. Além disso, ele apresenta 2 informações: o esboço, né, da sala. Então ele tem uma câmera aqui, tem uma outra câmera aqui, e ele dá 5 relações que a câmera deverá ser instalada. O instalador, após analisar as informações e as 5 relações, faz a opção correta dentre as opções apresentadas para instalar a terceira câmera. Então o primeiro ponto que a gente tem que entender é exatamente qual que é o ponto do meio entre a câmera 2 e a câmera 1. Se nós avaliarmos o eixo X, o ponto em que está entre a câmera 2 e a câmera 1 é exatamente a metade de 2 e 3, que é 2,5. A mesma coisa quando a gente for avaliar de 1 a 4, que também é 2,5. Nós estabelecemos um ponto de mediano entre esses dois caras. Então, um ponto mediano é exatamente esse ponto aqui. E aí, se eu sei que esse ponto é o que eu quero, eu posso determinar, por exemplo, para determinar uma reta, eu preciso necessariamente de 2 pontos. Para determinar exatamente essa reta que determina o comportamento da câmera 1 e da câmera 2. Para isso a gente pode fazer seguindo a lei de formação. AX mais B é igual a f de x. E aí eu tenho as informações que quando x for igual a 2, y vai ser igual a 4. Quando x for igual a 3, y vai ser igual a 1. Nessa propriedade, a gente pode fazer a somatória direta, né? Elimino b, encontro o valor de a, que é igual a menos 3, determina a função y1, que é a função preta, representada no gráfico. Com a função preta, eu tenho qualquer um desses pontos que eu instalar nessa função vai ser a distância equidistância entre a câmera 1 e a câmera 2. Como ele está pedindo justamente a reta que representa esse gráfico, né, a reta y2, para determinar isso a gente usa uma propriedade que quando duas retas são perpendiculares uma à outra, os coeficientes angulares entre elas é igual a menos 1. Eu já tenho o coeficiente angular da primeira reta, que é menos 3. Eu quero achar o coeficiente angular da segunda reta, que é a azul. Então eu vou substituir menos 3, que é o coeficiente angular da primeira reta. A y2 é o valor que eu quero encontrar, menos 1.
Isolando o valor do coeficiente angular da segunda reta, nós vamos chegar a 1/3. Se eu já tenho o valor de A, eu posso encontrar o valor de B, só substituindo na equação. Então, quando A for igual a menos 1/3, eu sei que o valor em x vai ser igual a 2,5, que é nada mais do que 5/2, que está aqui. 1/3. Eu sei que quando o valor de x for igual a 5/2, o valor de y também vai ser igual a 5/2, né? Que a gente determinou aqui e aqui. Mais b. Então, o valor de b é igual a 5/3. E aí a gente chega finalmente na equação da nossa reta, que é 1/3 vezes x mais 5/3, que é a opção D. Tudo bem? Questão 160. Questão 160 diz o seguinte. O trapézio isósceles mostrado na figura a seguir, M é o ponto médio do segmento BC. Então, M é o ponto médio do esquema BC. E o ponto P e Q é obtido dividindo o segmento AD. Então, eu tenho o segmento AD em 3 partes iguais. Os pontos B, M, C, Q são traçados segmentos de reta determinando 5 triângulos internos ao longo do trapézio e a figura. A razão BC, ou seja, essa razão aqui, ó, BC, e AD, que é essa aqui embaixo, para os 5 triângulos mostrados é. Então a gente determina da seguinte maneira, né? Um triângulo, para determinar a área dele, é a área da base vezes a altura dividido por 2. Se nós olharmos por simetria, esse triângulo aqui, todos os triângulos têm uma base igual. Então, se eu tenho B, que são as bases igual, eu posso determinar uma razão em função de B. Então, BC eu sei que é 2P, que são duas bases de triângulo. E o tamanho AD é 3B. Simplificando os B's, eu tenho que a razão BC sobre AD é igual a 2/3, que é a alternativa B. Questão 161. Em um município foi realizado um levantamento relativo ao número de médicos, obtendo-se os seguintes dados. Em 1980, teve 137 médicos, 1985, 162, 1995, 212 e 2010, 287. E ele pergunta o seguinte: tendo em vista o crescimento da demanda do atendimento médico nas redes de saúde pública, pretende-se promover a expansão ao longo do prazo do número de médicos desse município, seguindo de um comportamento crescimento linear, olha lá, uma equação de primeiro grau, no período observado no quadro. Qual a previsão do número de médicos nesse município para o ano de 2040? Então, para fazer essa questão, a gente chega na seguinte equação. Se eu for olhar a variação do primeiro ano para o segundo, eu vou ter uma variação de 25 médicos a cada 5 anos. Olha só, de 1980 para 1985 tem a variação de 5 anos. Tendo em vista que eu estou olhando um comportamento linear e eu estou olhando um determinado padrão, o que nós podemos resolver é através de progressão geométrica. Para fazer a progressão geométrica desse caso, a gente tem a seguinte observação. A fórmula geral, do termo geral de uma progressão aritmética é a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Então, para o primeiro caso, para a primeira equação, a gente vai ter que a n vai ser igual a 137 médicos, que são o primeiro termo, mais n menos 1 vezes a razão. Entretanto, esse n aqui é o x da questão. Porque, observando a tabela, olha só, 1980, 1985, 1995, 2000, não é uma progressão exatamente, né? Então, se a gente for olhar de 5 em 5, daqui para cá já são 10 anos de variação. Daqui para cá são 15. Então, a variação está em 5, 10, 15, 20,
no estudo que foi feito. Como a nossa razão a gente adotou igual a 5, então eu teria que montar uma segunda progressão geométrica. A minha segunda progressão geométrica é igual a n é igual a 1980, que é o meu primeiro termo, mais n menos 1 vezes 5, que é a minha razão de 5 em 5 anos. Fazendo isso, eu vou a n igual a 240, que eu quero exatamente qual é o n que 240 representa, né? Então eu tenho 1980, tenho o AN que é 2040, e eu vou fazer a distributiva do 5 para o 1 e para o n. Eu vou ter 5n menos 5, e eu vou isolar o n em função desses valores. Então eu vou ter 2040, que já está do outro lado da igualdade, menos 1980, mais 5, porque esse 5 está somando, dividido por 5. Nós vamos chegar aqui, o valor do n que eu vou substituir na primeira equação é igual a 13. Então, substituindo 13 na minha equação, eu vou chegar aqui, o AN é igual a 437, que é a alternativa C. Questão 162. O dono de um salão de festas precisa decorar 5 pilastras verticais cilíndricas idênticas cujo raio da base mede 10 e o objetivo é revestir integralmente essas pilastras com faixas de menor comprimento possível, de modo que cada uma telha 6 faixas de cor preta e 5 faixas de cor branca, conforme ilustrado na figura. Ele orçou as faixas em 5 lojas, que comercializaram na largura nas cores desejadas. Porém, em todas elas só são vendidas peças inteiras. O comprimento e os respectivos preços das peças são comercializados por lojas e estão apresentados no quadro. Então ele tem a loja 1, que uma peça tem 3 metros e o preço da peça é igual a R$11. E assim sucessivamente, né? Peça de 7 metros, 19, 10, 33, 14, 37, 22 igual a 61. E ele fala para qual dessas lojas que ele vai fazer a compra, né? E ele fala para utilizar π igual a 3. Então, perímetro, né? Se a gente for pensar que essa pilastra aqui nada mais é que uma lateral de uma circunferência, certo? Perímetro é 2π vezes r, que é justamente a borda de um cilindro. Para poder descobrir justamente o tamanho de uma faixa só, que seria o perímetro desse círculo. Então o perímetro vai ser 2π vezes r. O r que ele falou para gente é igual a 10 centímetros. Se a tabela já me apresenta em valor em metros, então me convém a converter também 10 centímetros em metros. Então 10 centímetros em metros é igual a 1 sobre 10. Tudo bem? Que é a mesma coisa que eu dividir 10 sobre 100. Então eu vou cancelar esse zero. Com esse zero vai ficar 1 sobre 100. Multiplicado 2 terços vezes 1 décimo, que é a mesma coisa que 2 vezes 3 sobre 10. Então, o comprimento da minha faixa vai ser de 6 décimos de metros. Eu vou descobrir então que eu tenho as faixas pretas e as faixas brancas. Eu tenho 6 faixas pretas e 5 faixas brancas. 6 faixas pretas a 6 sobre 10 metros é igual a 36 sobre 10 metros, que é aproximadamente 3,6 metros. E as brancas é igual a 3 metros. O total é só somar esses dois. 36 sobre 10 mais 3. Isso é igual a 33 sobre 5, que é aproximadamente 6,6 metros. Se a gente for olhar, se eu for pensar, por exemplo, na faixa 1, na primeira loja, eu teria que comprar 2 faixas para que conseguir alcançar o 6,6. Então não é viável. Aliás, teria que ser comprado 3 faixas, né? Como ele só vende a peça inteira, então não é viável. O outro seria a loja 2. Então, com uma peça, eu já consigo comprar a peça inteira. E as outras peças, elas são muito mais caras do que a loja 1. Então, a loja 2 é a mais conveniente para mim. Então, a resposta correta desse exercício é a B. Questão 165.
O esquema apresenta a concentração de álcool presente em cada 200 ml de diferentes tipos de bebidas. Aí ele apresenta uma tabela, né, de 200 ml da cerveja, do vinho, do uísque, da vodka e da cachaça. E ele fala também dos males, né, dando risco para o homem como para a mulher, baixo, médio e ádio. De acordo com as informações, indique qual o número máximo de taças de vinho de 300 ml que pode ser consumidas semanalmente por uma mulher que se enquadre no grupo de médio risco, que seria de 15 a 35 unidades por semana. Então, para resolver esse exercício, a gente tem duas formas de pensar nele, né? A gente tem duas formas de pensar nesse exercício. No enunciado ele fala, né? Mulher, risco médio, 35 unidades, 300 ml. Então, se a gente for pegar uma taça de vinho, ela tem em uma taça de 200 ml, 12% de álcool, 12 gramas ou 2,4 unidades de álcool, né? Em uma taça de 200 ml. Usando um pouquinho de exercício de imaginação, se a gente dobrasse essa quantidade, a gente chegaria a 24 unidades, que é 10 vezes. Se a gente dobrasse, colocasse mais 4 unidades, a gente chegaria em 2.800 taças. Em 15 vezes, a gente teria 3.000 ml, que seriam 10 taças de 300 ml, certo? Porém, 10 taças é igual a 36 unidades, que é mais do que 35 unidades. Então, o valor mais próximo que nós podemos pensar, como a gente está pensando em uma taça cheia, o valor mais próximo possível seria igual a 9, né? 9 taças de vinho. Porque em todas as outras unidades, 7, 4 ou 0, nenhuma delas aproxima tanto o valor como, por exemplo, 2.800 taças, né, em relação a 300. Então, eu posso dizer com certeza que Q teria que ser menor do que 10. Entretanto, existe uma outra forma mais precisa também, se vocês não quiserem usar essa forma de imaginação. A outra forma é fazer uma regra de 3, né? 200 ml está por 2,4. Quantas ml seria 35? A gente chega a 2.916,66 ml, que também poderia ser considerado 9 taças, né? Que é um valor imediatamente menor do que 10, né? Que seria 3.000 ml. E aí a gente chega na alternativa igual a D. Questão 170 diz o seguinte: uma pista circular delimitada por duas circunferências foi construída. Na figura, na circunferência interna dessa pista, o raio é igual a 0,3, que seguirão colocados aparelhos ginásticos localizados no ponto P, Q e R. Então eu tenho que P, Q e R. O segmento RP, ou seja, esse segmento, é o diâmetro da circunferência interna e o ângulo PRQ, ou seja, esse ângulo aqui, ó, é igual a π sobre 5. Para uma pessoa ir do ponto P ao ponto Q, ou seja, ela andar esse pedacinho aqui, em sentido anti-horário, ou seja, assim, ela percorrerá uma distância em quilômetros igual a... Para isso, pessoal, a gente pode utilizar o tamanho de comprimento de um raio, de um arco. O comprimento de um arco da circunferência completa é 2π vezes R. E o comprimento desse pedacinho aqui é π sobre 5 vezes o raio, né? E esse comprimento aqui a gente pode multiplicar ele por 0,6 km sobre o raio. Simplificando os dois raios, eu vou ter 5π vezes 0,5 vezes 0,6. 0,6 dividido por 5 é igual a 0,2 π km, que é a alternativa D. Questão 172. A unidade de medida utilizada para anunciar o tamanho de uma televisão é em polegadas, que corresponde a 2,4 centímetros. Diferente do que muitos imaginam, dizem que a tela da TV
tem X polegadas, significando que a diagonal do retângulo representa a sua... Dizer que a tela da TV tem X polegadas significa que a diagonal do retângulo, que representa a sua tela, mede X polegadas, conforme a ilustração. Então, quando eu falo que uma televisão tem 20 polegadas, na verdade esse tamanho aqui que se representa o tamanho da televisão, da diagonal do triângulo, né? E ele fala assim, que um administrador de museu recebe essa TV convencional de 20 polegadas, que tem uma razão de 4:3 da largura sobre a altura. E ele precisa calcular para poder colocar uma estante de exposição. E ele quer saber a medida em centímetros do comprimento e desse triângulo, né? Como é pedido no enunciado. Então a gente pode fazer uma relação. Se comprimento sobre a área é igual a 4/3, então o comprimento é 4 sobre A. Se eu for isolar o valor de A, é o inverso disso, que seria 3/4 de C. Então, a gente pode utilizar o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é o seguinte. O lado da hipotenusa é o lado que está à frente do ângulo de 90 graus, que é esse aqui. Eu tenho o lateral de um dos catetos, que é o próprio C, C ao quadrado, mais outra lateral ao quadrado, 3/4 C elevado ao quadrado. Então, simplificando, eu vou ter 400 é igual a C ao quadrado. Quando eu levo tudo ao quadrado, eu vou levar também a fração ao quadrado, que é 9 sobre 16 C ao quadrado. Aí eu somo C mais C, vai ser 25 sobre 16 C ao quadrado. Eu vou isolar o 400, né? Eu passo para lá esse 25 sobre 6 subtraindo de 400, que é igual a 256. A raiz quadrada de 256 é igual a 16 polegadas. E eu vou pegar 16 polegadas e multiplicar pelo comprimento de 1 polegada, que é dada no enunciado de 2,54 centímetros. Chegando então que o comprimento dessa TV é igual a 40 centímetros e 64, que é a questão alternativa D. Questão 176. O exercício ele fala de um aquário, né, que tem 40 de comprimento, 35 de largura e 60 de altura, né? Aliás, um vaso de vidro. E segundo a proposta do gerente, ele fala para comprar umas pedrinhas, né, brancas de 100 centímetros cúbicos, cada uma delas, que ficarão totalmente imersas na água e que serão colocadas no vaso. O gerente alertou que para essa ser o gerente alertou que o gerente alertou que seria adequado, em função das plantas escolhidas, que metade do volume do vaso fosse preenchido com água e que, após as pedrinhas colocadas, a altura da água não deveria ficar a 10 centímetros do topo do vaso, dando um razoável espaço de crescimento para as plantas. A pessoa que aceitou a sugestão apresentada adquiriu, além das plantas, uma quantidade mínima de pedrinhas satisfazendo as indicações do gerente. Nessas condições, ele quer saber a quantidade de pedrinhas que ele comprou, né? Então, eu imaginei um desenho aqui. Deixa eu só diminuir. Eu fiz um esboçozinho só para a gente poder ter ideia. Então, ele fala que a altura máxima é 60, o comprimento desse vaso de 40 centímetros, que a largura é 35, né? Ele fala que a altura máxima tem que ficar vago é de 10 centímetros e que até a metade tinha que ser de 30 centímetros. Então, esse pedacinho aqui tudo é igual a 20, certo? Então, essa faixa preta que eu pintei aqui, ó, tudo isso aqui é o espaço que as pedrinhas vão consumir, que elas vão estar dentro do vaso. Então, a altura do volume desse vaso vai ser de 20 vezes 40 vezes 35. E nós vamos chegar que o volume que as pedrinhas vão ocupar é de 280. E aí a gente chega na questão 280. Na verdade, assim, a gente vai calcular o volume. E aí a gente vai dividir esse volume pela quantidade do volume das pedrinhas para chegar à quantidade. Então, o volume é 28.000 dividido por 100, que é igual a 280, que é a alternativa B. Questão 178. Um fiscal de uma certa empresa de ônibus registra um tempo em minutos que
um motorista novato passa para coletar certo percurso. Um fiscal de certa empresa de ônibus registra um tempo mínimo que um motorista novato gasta para completar certo percurso, no qual, no quadro 1, afigura os tempos gastos pelo motorista ao realizar o mesmo percurso 7 vezes. O quadro 2 apresenta uma classificação da variabilidade do tempo em segundo no valor do desvio padrão. Então ele tem um quadro 1, que é o tempo em minutos, e ele tem um quadro 2, que é a variabilidade, né? E ele quer saber se a variabilidade, qual é a variabilidade dessas condições. Então, o que é o sigma, né? Que é esse símbolozinho aqui. Nada mais é que o desvio padrão, né? Que já dado na tabela. Para a gente calcular o desvio padrão desse cara, a gente precisa primeiro aplicar as duas formulazinhas. Então, para quem não sabe, o sigma é calculado da seguinte forma. É a raiz quadrada da somatória das médias menos o valor elevado ao quadrado sobre n. E o valor da média, né, a somatória dos termos dividido por n. Então, primeiro a gente encontra a média, né, que é a somatória dos tempos, dividido por 7, que é a quantidade de tempos. Nós vamos chegar aqui, a média é 49 minutos. E para calcular o sigma, é a raiz quadrada do primeiro termo, que é 48, menos a média elevado ao quadrado, mais o segundo menos a média elevado ao quadrado, e assim sucessivamente. Tudo isso dividido pela quantidade, que é igual a 7 também. Aí nós vamos chegar que a raiz, isso aqui vai ser 70 sobre 7. E o sigma é a raiz quadrada de 10. Então, a raiz quadrada de 10 não é um valor exato. Nós podemos fazer uma aproximação, né? Raiz de 10 ela está entre a raiz de 16, que é o próximo quadrado perfeito, e entre 9, que é o quadrado perfeito anterior. Raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 16 é 4. Então o valor da raiz quadrada de 10 está entre 3 e 4. Na tabela que ele apresentou, o valor que a gente pode utilizar, olha só, o valor inferior tem que ser menor do que 2. Então, menor que 3. Não pode ser esse, não pode ser esse. E também não pode ser esse, porque sigma está maior do que 8. Poderia ser um desses dois. Entretanto, o valor dessa média, desse desvio padrão, tem que ser menor do que 4. Então, não caberia esse, simplesmente, então, a gente, por eliminação, é o baixo, que é a alternativa B. Questão 179. Um país decide investir nos recursos da educação em suas cidades que tenham um alto nível de analfabetismo. Os recursos serão divididos de acordo com a idade média da população que é analfabeta, conforme a tabela apresentada. Então, a média de idade, né? Então, média menor ou igual a 22, média entre 27 e 28, 22, 32 e 27, e assim sucessivamente. Uma cidade desse país possui 60 sobre 100 do total, ou seja, 60% do total de analfabetos da população composta por mulheres. A média de idade das mulheres analfabetas é de 30 anos e a média de idade dos homens analfabetos é igual a 35. Considerando a média de idade da população analfabeta dessa cidade, ela receberá o recurso. Qual dessas cidades que vai receber o recurso, né? O recurso 1, 2 ou 3 ou 4 ou 5. Então a gente vai chegar na seguinte ideia, né? Que a porcentagem de mulheres é igual a 60 sobre 100 ou 6 sobre 10. A idade da mulher é igual a 30, a idade do homem é igual a 35, que é dado no enunciado. E aqui, se a gente for usar um pouco a imaginação, a média das idades vai ser 60%, né? Que é a média, a porcentagem de mulheres do total, vezes a sua idade, que é 30, vezes o total. Então, T está aqui representando o total. Mas, como se as mulheres representam 60%, logo os homens vão representar 40%. Então, 40%, 0,4 vezes 35 vezes T. Se eu colocar o T em evidência, eu posso cancelar esse T com esse T
E vou ter 0,6 vezes 30 mais 0,4 vezes 35. Isso dá 18 mais 14, que é igual a 32. 32, por eliminação também, esse não pode ser. Não pode ser, por exemplo, esse, nem esse e nem esse. Então o único que pode ser é o recurso 2. Por que nenhum desses dois? Porque a média tem que ser menor do que 37, 32. Então não poderia ser nenhum desses dois. E não poderia ser esse, justamente porque o valor de 32, mesmo que seja maior do que 27, o valor mais próximo do 32 seria o recurso 3 e não o recurso 2. Né? Questão 180. Para uma certa mola, as constantes elásticas C dependem do diâmetro médio da circunferência da mola, D, do número de aspiras úteis, N, do número de do diâmetro D do fio do metal, do qual é formada a mola do módulo de elasticidade do material, G. A fórmula evidencia essas relações de dependências. Então, C é igual a G, D ao quadrado, sobre 8 vezes D ao cubo vezes N. O dono de uma fábrica possui uma mola M1 dos seus equipamentos que tem característica D1, 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 N1 e G1, com as constantes elásticas C1. Essa mola precisa ser substituída por outra M2 produzida com outro material característico diferente. E ele dá as relações, né? Que D2 é D1 sobre 3, que o Dzinho é 3 vezes D1, N2 é 9 vezes N1. Além disso, a constante elástica de G2 do novo material é igual a 4 vezes G1. O valor da constante C2 em função do C1 é... Então aqui, gente, a gente vai só substituir os valores que ele deu no início dessa relação na fórmula original. Então, quem é G? G vai ser 4G1, Dzinho vai ser 3D1, D vai ser D ao cubo, sobre 3 elevado ao cubo, e N vai ser 9 vezes N. Eu posso pôr todos os termos da função original em evidências, nós vamos ter G, D4, 8, D ao cubo, N, e só os cofatores que estão aqui em evidência. Então, esse e esse, que é esse elevado à quarta, né? Então, nós vamos chegar aqui 4 vezes 81 dividido por 1 sobre 27 vezes 9. Isso tudo aqui vai ser 324 sobre 1 terço, que nos resulta 324 vezes 3, que é igual a 972 vezes C1, que é a nossa resposta. Então, é a questão A. Pessoal, eu espero que tenha gostado desse vídeo. Eu tenho feito com muito carinho, com muito prezo sobre esses vídeos, né? Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa de útil. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Deixe seu comentário aí falando sobre algumas sugestões de próximos vídeos, tá? Espero que aproveitem para estudar nesse período de quarentena. Se preparem para o vestibular, né? Não só na matéria de matemática, mas nas outras disciplinas. Um forte abraço e bons estudos. Falou!